está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu cantado, só quero te amar e ter o reino e a glória pra sempre, e ter o reino e o poder. Amém, amém. Tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu caí, só quero te falar. Eu tenho minha glória pra sempre, eu tenho meu poder. Amém, amém. Minha glória pra sempre, eu tenho meu poder. Amém, amém. Tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Você vai achar rapidamente, mas você vai encontrar até uma sequência aqui, então eu incentivo a você comprar uma Bíblia de papel também. Queria que você abrisse, nós também vamos ter aqui no nosso telão, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante.
história aqui que o profeta Eliseu vivenciou, 2 Reis, capítulo 4. Irmão, 2 Reis vem depois de 1 Reis. Ok? Amém? Está escrito assim, preste atenção. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, ou ao fogo, e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então saiu um deles ao campo a apanhar erva, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colucítidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, clamaram: a morte na panela. O homem de Deus, a morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Porém, ele disse: tragam aqui farinha. Ele jogou a farinha na panela e disse: tirem agora o ensopado para que o povo coma. E já não havia mal ou nem morte na panela. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua palavra, a Bíblia Sagrada, e nós honramos, meu Deus, a Tua palavra, este livro que consideramos ser a Tua palavra. E rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo esteja nos convencendo, a Deus, a respeito daquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, restaurando, transformando pessoas. Prepara o nosso coração e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar aí na sua cadeira mais uns instantes. Irmãos, vejam, como disse, hoje é um culto de família. Então nós temos essas divisões do nosso culto, e hoje é o culto onde nós reservamos para falar um pouco mais a respeito de famílias. Como já disse em outros cultos também, é um culto abrangente. Por quê? Porque todos temos uma família. Muito embora estejamos de algumas formas, alguns estão com seus pais, com suas mães dentro da casa, outros já estão casados e têm outra família, enfim. Mas nós todos viemos de uma família, de maneira que há uma grande importância de nós falarmos e refalarmos sempre que necessário a respeito desta instituição sagrada que é a família. Se a igreja parar de falar sobre a família, o mundo não vai mais falar. Porque esse sistema mundano, e quando dizemos sistema mundano, estamos falando das pessoas que não acreditam na palavra de Deus ou na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Existe uma grande parte do mundo, da humanidade, que não acredita em Deus, na maioria das vezes, por conveniência, acredite. Até alguns ateus, quando dizem que não acreditam em Deus, quando você vai conversar de fato com essas pessoas, você percebe que a declaração de não crença desta pessoa na palavra de Deus é muito mais por conveniência. Porque quando ela lê a Bíblia, quando ela reconhece que existe um Deus, e é o Deus da Bíblia, algumas coisas esta pessoa vai ter que deixar de fazer, não é? E outras coisas que ela não fazia, ela vai ter que começar a fazer. E aí a pessoa dá uma olhada ali e fala: não, eu não quero isso, eu gosto de outra coisa, eu gosto de outra forma, e a Bíblia, Deus fala de outro jeito, então eu prefiro dizer que eu não acredito em Deus, né? Então, como disse até os ateus, quando a gente percebe, quando não acreditam em Deus, é muito mais por conveniência. A igreja precisa continuar falando a respeito da família, porque a família foi a primeira instituição criada por Deus na face da terra. Nós temos algumas instituições. Instituições são grupos que seguem uma determinada linha de raciocínio. Podemos dizer assim, né? Isso são instituições, estão instituídas, geralmente um grupo de pessoas que pensam da mesma forma. E a família é a primeira das instituições criada por Deus.
Deus, depois de ter criado todas as coisas, né, e os animais e tudo mais, Ele criou o homem e criou a mulher. Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Homem e mulher os criou. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, e ainda disse para eles: olha, agora multipliquem-se e vivam aí. Ali está instituída a primeira instituição, que é a família. Homem, mulher e os filhos, né? Esta é a família original. Sem querer ofender ninguém, mas nós somos uma igreja evangélica, protestante, a nossa linha de cristãos, a nossa linha de raciocínio é essa, e nós acreditamos de fato que não existe outra família a não ser esta instituída por Deus, que tenha a bênção de Deus. Esta é a família, que é um homem, uma mulher e os seus filhos. Outras coisas são arremedo de família, sociedade, como falei, sociedade sem Deus, que não acredita na Bíblia, eles acabam constituindo outras coisas e, enfim, querendo acreditar nisso. Mas a palavra de Deus nos fala de uma família original e é nisso que nós acreditamos, ok? Então, culto de família, nós queremos falar a respeito de algo concernente às nossas famílias e também esclarecer que todo drama humano, ele começa na família. Todo drama humano, todas as situações da vida de uma pessoa, ela tem um início dentro da família. Por quê? Porque a família é a instituição que Deus criou para que houvesse provisão, para que houvesse proteção e para que houvesse um sentido nas coisas. Já dissemos isso outras vezes aqui na igreja, de maneira bem clara, de que quando Deus criou o homem e a mulher do jeito que Ele criou, e depois a concepção de uma família, Deus escolheu dessa forma. Ele não poderia ter feito como Ele fez com Adão? Poderia. Como é que Ele fez com Adão? Ele fez um boneco ali e soprou fôlego de vida. Ele não podia ter feito uma linha de produção, né? Uma linha de produção de seres humanos. Colocava todo mundo numa esteira, né? Um monte de boneco ia passando e Deus só assim, ó. Podia fazer isso, fico imaginando eu que ele podia, mas ele não quis. Por quê? Porque fazia parte de um plano. Fazia parte de um plano dele que a humanidade estivesse dessa forma, se relacionasse com os outros seres humanos e se relacionasse com ele também. Então faz muito sentido a família original, onde o pai e a mãe cuidam de um ser pequenininho, como é o caso do Brian, que foi apresentado hoje. O Brian depende de dois seres maiores, e isso já vai entrando na cabecinha dele desde agora. Por mais que ele não entenda isso, mas isso está sendo colocado na cabecinha dele de que quando ele está com fome, ele chora e vem um ser maior chamado de mãe, que é maior do que ele não sabe que é mãe agora, ele vai saber depois. Então ele chora, tem uma coisa ruim, ele chora, vem esse ser maior e resolve esse problema. Ele fala: puxa, que legal esse negócio, eu choro, vem uma grandona dessa aí, puxa, que legal, vou chorar um monte, né? Mas veja que isso era um plano de Deus, e conforme a criança vai crescendo, ela vai entendendo, porque vai entrando no coração dela, primeiro de tudo, de que nas necessidades dela, ela precisa, ela depende de um ser maior. E é aqui, nesse estágio, que ela já começa a aprender a se relacionar com o maior ser de todo o universo, que é Deus. Então o pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande sobre os seus filhos. Não apenas dar o sustento, mas serem bons pais, boas mães, porque eles estão representando Deus na vida dessa criança. Se os pais forem maus pais para essa criança e não cumprirem o que está posto, que é amar essa criança, cuidar dessa criança, prover para essa criança e ser aquela família disfuncional, sabe? Aonde não existe amor, aonde não existe carinho, aonde não existe cuidado. Se essa família, se esses pais forem dessa forma, essa criança vai crescer olhando para Deus e pensando assim: o ser maior é mau. O ser maior não cuida, o ser maior bate, tem raiva. Você entendeu isso, irmãos? A maioria da concepção que as pessoas, os adultos, têm de Deus hoje é a concepção que foi colocada no coração delas enquanto crianças pelos pais, mesmo
achar que Deus o abandonou, que não existe Deus, porque ela nunca teve isso dentro da sua casa e assim por diante. Se os pais forem muito severos com a criança, ele vai crescendo entendendo que Deus é um Deus severo, que é aquele Deus, né, barbudo, com um cajado na mão, só esperando a hora da gente errar para dar na cabeça da gente, né? E tem gente que pensa assim, mas por causa da família. Então, irmãos, olha aqui, culto de família é um dos cultos mais importantes desta igreja por conta disso. Nós precisamos continuar pregando a respeito. Esse texto que nós lemos, ele é bem abrangente e ele fala a respeito, só para colocar os irmãos no contexto, ele fala de um momento na vida de Israel, do povo de Deus, e volto a dizer, como disse outras vezes, Israel não é apenas o físico, né? Hoje, depois de Jesus Cristo, eu e você estamos inseridos nesta realidade do povo escolhido por Deus. Israel é o povo escolhido por Deus, fisicamente, e depois da igreja, depois do sacrifício de Jesus, nós agora, pela fé, somos filhos de Abraão, que foi o pai de Israel, que foi o criador, digamos assim, o início do povo de Deus. Então todos nós agora podemos ser chamados de Israel de Deus. Então quando nós falamos aqui a respeito de Israel, você pode colocar seu nome aí, está dentro do nosso contexto desta noite. E esse texto que nós lemos, essa historinha que nós lemos aqui, refere-se ao período de Israel, aonde haviam os profetas, e nesse momento aqui estava profetizando sobre Israel o profeta Eliseu, um grande profeta, que fazia muitos milagres, e entre esses milagres, esse aqui que ele fez. E eu vou ler novamente o texto para vocês, porque eu sei que a primeira leitura a gente veio passando de largo assim, né? E depois que a gente dá uma introdução dela, a gente fala, opa, deixa eu ler de novo esse negócio aqui. Não precisa, eu vou ler de novo para você, 2 Reis 4:38. Veja aqui. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ele ao seu moço: põe a panela grande na fogueira e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo e apanhar as ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossítidas. Voltou e cortou em pedaços, pondo na panela, visto que não conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, alguém exclamou: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: tragam aqui farinha. E ele jogou a farinha na panela e disse assim: tirem agora, deem de comer o povo. E não havia mais mal e nem morte na panela. Essa é a historinha. Então veja, havia fome numa determinada região, e o profeta Eliseu, ele estava profetizando, fazendo milagre em toda aquela região, e ele tinha saído dessa cidade de Gilgal e tinha ido para outra cidade. Agora ele estava retornando, e nessa cidade havia um grupo de pessoas ali que depois aconteceu que foi chamado de escola de profetas, digamos assim. Não está escrito isso na Bíblia, mas nós podemos deduzir isso. Existia um grupo de pessoas que estavam aprendendo com o profeta, e com essas pessoas tinham os discípulos dos profetas. E como havia naquele momento uma grande fome naquela região, então fome é uma coisa que ninguém merece, né? Então o grande problema daquelas pessoas naquele momento era fome. Não tinham o que comer, havia uma seca, havia uma crise enorme naquela região, e as pessoas não tinham o que comer, estavam na miséria, na desgraça. E aí havia esse grupo de pessoas ali, os profetas e os discípulos dos profetas. Só que eles estavam com fome, assim como todas as coisas. E veja, o profeta então vem e diz assim: bom, vamos fazer o seguinte, vocês estão com fome? Porque ele estava falando para os profetas, assim como eu estou falando para vocês. E eu fico imaginando aqui que eles estavam sentadinhos nas cadeiras, assim, almofadadas, que nem vocês, os discípulos dos profetas, e o profeta foi falar, ensinar para eles as coisas de Deus, e eu acho que ele deve ter ouvido em algum momento uma barriga roncando ali. Não escutei. Mas, enfim, se tivesse uma barriga roncando, nesse momento seria minha, né? Que estou com fome. Mas mais ou menos isso. Puxa, mas ele está ali ouvindo, o povo está disperso, puxa, eles estão com fome, a fome nessa região, o que nós vamos fazer? E o profeta, olhando isso,
E ele então disse só para contextualizar, ele vai e diz para um desses profetas: olha, vá ali não sei aonde e pegue umas ervas, enfim, algum matinho ali, porque naquela região havia muitas trepadeiras silvestres, se diz, que era uma plantinha que dava para comer. E essa pessoa desavisada, digamos assim, nada cozinheiro, nada chefe de cozinha, ele foi lá para pegar essas plantas que era para fazer uma sopa, ele chama de cozido, né? Para fazer uma sopa. Então era planta e água, pensa numa sopa boa que ia sair ali, né? Só que esse cidadão desavisado tinha ali essas trepadeiras silvestres, que eram a planta para fazer sopa, que eram boas, mas também tinha uma outra erva, uma outra planta ali, chamada de colossítidas. Esta não era aquela, essa era uma planta venenosa. E o cidadão, que não era nem chefe de cozinha, não conhecia nada disso, pegou tudo. Pegou aquelas silvestres, pegou essa colossítidas também, botou na capa que o texto diz e levou embora. Disse: opa, para casa agora, eu vou, lembra desse profetinha? E foi. E quando chegaram lá, uma panelona, o profeta tinha dito assim: olha, pega uma panela grande, porque era bastante gente. E eles chegaram lá, colocaram toda aquela planta dentro da panela, meteram água naquela panela, botaram no fogo e começaram a colocar ali, acho que um sazon, colocaram ali uma cebolinha, uma coisa assim, tempero e tudo mais, e começaram a sentir o cheiro. Bom, terminou. Quando terminou aquilo, eles então pegaram um bocado para cada um e começaram a comer. E quando eles começaram a comer, então eles perceberam que aquilo ali não era planta silvestre, mas eram as colossítidas, que eles sabiam que era uma planta venenosa. E já começaram a passar mal, e um deles já gritou de lá, dizendo então a frase célebre: há morte na panela, existe morte na panela. E essa é a frase que eu quero trabalhar com os irmãos a respeito disso. Logo depois que eles disseram: a morte na panela, quer matar. Isso é mais ou menos assim: quer matar nós, profeta? Nós estamos aqui com fome, louco de fome, você dá um veneno para nós comer aqui, deve ser mais ou menos isso. E o profeta, bem tranquilo, porque profeta que é profeta, homem de Deus que é homem de Deus, ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pessoas de Deus que têm uma intimidade com Deus, sabe que nada lhes pega de surpresa. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Deus nunca perde o controle. E o profeta, muito tranquilo, chama aquele povo e fala: então vamos fazer o seguinte, pega lá uma farinha. E eles foram lá, pegaram uma farinha, sei lá, jogaram na panela, o profeta mexeu, e aí eles comeram de novo e já não tinha mais morte na panela. Ou farinha santa, né? Farinha benta, mais ou menos isso. Essa foi a história. Mas eu queria pontuar aqui algumas coisas nesse culto de família, porque em alguns pontos desse texto. O primeiro ponto que eu queria colocar para os irmãos é exatamente a respeito desta panela. O que seria a panela? Poderia ser muitas coisas. Acabei de falar da família, que é uma instituição. E podemos colocar, então, já que é culto de família, que essa panela é a instituição família. Sim, podemos colocar dessa forma. E numa panela, o que nós esperamos que tenha dentro de uma panela? Quando a gente está com fome? Comida, não é? Comida, é óbvio. Algumas panelas são usadas para outras coisas, mas normalmente é usada para fazer comida. E comida é algo que nos dá o quê? Vida. Se nós não nos alimentamos, nós morremos. Então espera-se que em toda a panela, em cima do fogão, tenha o quê? Vida. Tenha uma coisa boa, tenha uma coisa saudável e gostosa ainda, né? Todo mundo que está com fome no domingo à tarde, né? Quando já está dando 1h, 1h30, daqui a pouco começa aquele cheirinho, está ali a panela, podem vir, a comida está ali na panela. Você corre lá na panela, bota no prato e você espera o quê? Que aquilo seja gostoso, que aquilo seja saudável, que aquilo seja bom, que fortaleça você. Tudo isso você espera de dentro da panela. Ninguém vai a uma panela com fome, como esses discípulos aqui, esperando que ali dentro da panela tenha uma coisa ruim. Muito menos vão à panela esperando que tenha morte na panela, que tenha uma coisa má na panela. Ninguém, a expectativa é de que tenham coisas boas. Por quê? Porque é isso mesmo, numa panela tem coisa boa. E se essa panela é a família, eu quero dizer que
Estamos numa família, esperamos o quê? Coisas boas na família. Por quê? Porque a família foi criada por Deus. Esta panela família foi criada por Deus. E se Deus é bom, uma das bases do seu trono é o amor, é a bondade, é a justiça. Então, e como Ele que foi que criou a família, então não há como ter uma coisa ruim na família. Não há. A família na família tem que ter coisas boas. Desde o pai, desde a mãe, desde o filho. Na família tem que ter segurança, na família tem que ter saúde, os pais providenciam isso para os filhos. O crescimento natural numa família, numa panela família, tem que ter o alimento para que essa pessoa cresça saudável. Porém, o que nós temos visto nos dias de hoje é que em vez de haver vida, alimento, vida na panela, nós percebemos que está existindo nas panelas famílias morte. Como eles viram aqui, como eles perceberam aqui. Não consegui, porque havia morte na panela, enquanto deveria haver vida. Porque existe morte espiritual dentro das famílias, porque existe tristeza dentro das famílias, porque existe decepção dentro da família, porque existe violência dentro da família e desajustes, quando que não deveria haver isso, mas sim vida na família. Principalmente porque, ao abastecer a família, ao abastecer a panela família, aquele cidadão desavisado, ele não tinha o conhecimento suficiente do que trazer para dentro da panela. E isso acontece ainda hoje, principalmente com os pais, que ao invés de ensinar a criança, trazer para dentro da família as coisas boas na palavra de Deus, ensinar a respeito de Deus, ensinar a respeito de Jesus Cristo, do Espírito Santo, como essas crianças que saíram daqui agora, que está acontecendo lá na salinha, porque os nossos pais que estamos aqui são pessoas responsáveis. Infelizmente, o que nós estamos vendo por aí nas famílias é que os pais responsáveis por este alimento da panela, sem conhecimento nenhum, estão indo pegar plantas, alimentos e estão trazendo junto com aquilo morte. Estão trazendo tudo que esse sistema, através da internet, através do Facebook, do TikTok, seja lá o que for. Eu não sou contra a rede social. Utilizo elas também. O problema não está na rede social. O problema está na forma que nós utilizamos isso. A rede social, pastor, é boa ou é ruim? Ela é neutra. Porque você pode usá-la para o mal, que a maioria das pessoas está fazendo, e você pode usá-la para o bem. Tem pessoas que estão usando o Instagram, o Facebook e tudo mais para pregar a palavra de Deus, para compartilhar coisas boas. Mas também tem gente, infelizmente até dentro da igreja, que está compartilhando porcaria, que está compartilhando, assim, vê uma coisa legalzinha, eu vou colocar isso aqui também, não sabe nem de onde veio aquilo, mas compartilha. Quero dizer que os responsáveis por abastecer esta panela família, muitas vezes estão indo buscar coisas e trazendo alimento venenoso para dentro da família. Irmão e irmã, deixe o seu filho 5 horas por dia com o celular na mão, só para ele não te encher o saco, desculpe a palavra, e você vai ver o que ele vai dar lá na frente. Ah, mas é que ele fica quietinho na frente. É claro que ele fica quietinho. Tem um monte de... Isso que está aqui para o seu filho, claro, não 100%, mas boa parte disso, se você não observar direito, boa parte disso é feito exatamente para entrar na mente do seu filho. Porque o seu filho hoje é uma criancinha desavisada. Amanhã ele vai ser um consumidor, que é o que essas pessoas querem. Então já vai se fazendo a cabeça dessas crianças lá na tenra idade, para amanhã ele virar um robô, né? Faça isso agora, e ele vai. Irmãos, vamos tomar cuidado com o que nós trazemos para dentro da nossa casa. Pode ser que nós estejamos trazendo veneno para dentro da nossa casa e morramos. E não falando apenas e estendendo um pouco além da família em si, instituição,
nós somos filhos de Deus. Uns têm um pouco mais de relacionamento com Deus, outros têm um pouco menos de relação, precisam buscar um pouco mais, mas todos nós que estamos aqui nessa noite somos povo de Deus, senão você estaria no boteco, senão você estaria em qualquer outro lugar. Se você está aqui é porque você reconhece Deus sobre a sua vida, mesmo sendo imperfeito, e que você está buscando a coisa certa. Então eu quero te alertar para cuidar um pouco mais, principalmente com o que acontece aqui. Não só para os seus filhos, a gente fala aqui de filhos, ficar 5 horas no celular, mas quanto marmanjo, né? Ou marmanja, a gente vê que fica 8 horas nesse negócio aqui, ó, só, já está até com o dedo, com um problema aqui no dedo, de tanto para lá e para cá. Irmãos, olha aqui, ó, é demais, é além da conta, e aqui, 90% não é bom. Pega os 10% que é bom, que fala de família, que fala de Deus, que fala de princípios, mas por favor, olha que não seja dominado por isso aqui, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, o sistema mundano, ele está morto. Jaz quer dizer morto, morto no mal. Maligno é mal. Então, via de regra, a grande maioria das coisas que as pessoas criam, e principalmente as pessoas que não são de Deus, que são ateus, que não respeitam a palavra de Deus, que não reconhecem Jesus Cristo, são essas pessoas que criam essas coisas, e elas não têm boas intenções. E às vezes nós, muito desavisados, né, começamos a curtir, começamos a compartilhar, sabe? E vamos postar, né? E como gosta de postar? O povo gosta de postar, que é uma beleza. Porque eu quero ganhar o quê? Um like. Olha, quanto mais like eu ganhar, um joinha, aí faz aquela foto, né, bonita, e muitos até sensualizando, né? Sensualizando aqui, sensualizando. Irmão, pelo amor de Deus. Não era para falar desse jeito, mas eu falei. Sabe? E estou comendo camarão, posto camarão, né? Daí o outro não tem nem ovo frito para comer, fica, ele está comendo camarão. E não, ele devendo ainda, né? Esse é o pior. Sabe, olha aqui, irmãos, tem coisa que não é lícito, é lícito. O apóstolo Paulo diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. A gente precisa andar um pouco mais de acordo com a palavra de Deus. Busca, leia a Bíblia um pouco mais, em vez de ficar 5, 6 horas na internet, no Facebook, no TikTok, vendo rios bonitinhos. Ai, que videozinho legal, peguei um vídeo assim. Ok, faça isso, mas não além da medida, pelo amor de Deus. A morte na panela. E se o profeta, igreja, hoje, o grande profeta dos tempos contemporâneos é a igreja, ok, irmãos? A igreja que profetiza, que fala a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. A sorte deles, digamos assim, é que o profeta estava ali. E o profeta sabia exatamente o que fazer. Amém? O profeta estava num lugar como esse, dizendo para eles o que fazer. Olha, tira esse negócio aqui, não faça isso, é de outro jeito que faz. Profetizando, ensinando, falando exatamente essas coisas. Claro, naquela época não tinha celular, não tinha Facebook, mas tinha algumas coisas da época lá. Fofoca sempre existiu na humanidade, né? Desde o início, eles tinham lá outras formas de fofocar, mas enfim. E o profeta, e os profetas que sempre existiram, eles sempre existiram para isso aqui que está sendo falado nessa noite. Olha, não faça isso, não faça aquilo, faça daquele outro jeito. De maneira que que nós somos grandes privilegiados por termos o profeta nas nossas vidas. Amém, irmãos? Já estamos encaminhando para o final, diga glória a Deus. Nunca vi glória a Deus tão alto nessa igreja. Oh, Jesus! Olha aqui, irmãos. Uma outra coisa que nós vimos ali é que o profeta percebeu que havia fome. Aliás, havia fome. O que ele percebeu é que aquele grupo de pessoas estava com fome. E o que ele falou? Ele disse assim, ó, tragam uma panela grande. O profeta não disse assim, pega uma panelinha pequenininha para trazer aqui, porque já que tem pouca comida mesmo, então traga uma panela pequena, porque a
profeta disse assim: vai lá e pega uma panela grande. Mas eles estavam no meio da crise. É no meio da crise que o poder de Deus se manifesta. Talvez você esteja passando uma crise, seja financeira, seja emocional, seja conjugal, eu não sei. Tudo bem que está passando isso, você passaria por isso, mas é nesse momento que Deus faz o milagre. Deus, Jesus Cristo, se você ver a história de Jesus, Ele nunca fez um milagre que não fosse preciso, que não fosse necessário. Quando Ele curou o cego, por que Ele curou o cego? Porque o cego era cego, não é? Por que Ele levantou o coxo do tanque de Betesda? Porque o coxo não podia andar. Por que Ele ressuscitou Lázaro? Porque ele estava morto há 4 dias. Deus nunca fez um milagre que não precisasse. Deus sempre fez milagre quando essas pessoas na vida dos quais Ele fez milagre estavam passando uma crise. O cego porque não via, o coxo porque não andava, o morto porque não vivia. Jesus Cristo faz milagre no meio da crise. Independente do que você esteja passando hoje, num culto de família como esse, pode ser, e quando falamos de família, também falamos de indivíduos. Talvez você diga assim: pastor, a minha família não está aqui comigo na igreja, não tem problema, você representa a sua família. Você é o profeta da sua família. Você vai ser usado por Deus na sua família. Então eu quero dizer para você: não pense pequeno, porque você está numa crise. Não pense que você não vai ter uma fartura, porque você está numa crise. Não pense que você não vai ser curado, porque hoje você está doente. Porque Deus se manifesta exatamente no meio da crise, e Ele vai fazer milagre na sua vida. Eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Busca uma panela grande, porque Deus quer fazer coisa grande. No teu trabalho, na tua vida profissional, na tua vida conjugal, no meio da tua família, na tua vida emocional, Deus quer fazer coisas grandes. Porque Ele é um Deus grande. Se Ele está permitindo alguma dificuldade na sua vida hoje, fique tranquilo, essa dificuldade que você está passando hoje vai servir de alicerce para você chegar em algo grande. É uma escada para você chegar em algo grande, porque é assim que Deus é. Mas nós precisamos acreditar nisso. Porque aqueles que creem em Cristo, importa que aqueles que creem nele acreditem também que Ele é galardoador, que Ele faz coisas boas, sim. Deus quer fazer coisas grandes. Eu não sei o que está chegando aí na sua panela. Mesmo que você esteja passando por esse momento de fome, de crise espiritual, talvez, não saia fazendo bobeira. Olha o que os profetas fizeram. Eles sentaram ali e ficaram esperando o profeta falar. O profeta era a voz de Deus, esperando ouvir a voz de Deus, o que eles tinham que falar, o que eles tinham que fazer. Geralmente, numa crise, nós saímos fazendo besteira por aí, né? Quando a gente está numa crise financeira, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Cartão de crédito, né? Ó, para lá e para cá o cartão de crédito. Pela fé, né? Vamos passar pela fé, irmãos. Depois chega aquela fatura endemoniada e você olha ali e fala assim: esse banco está me roubando esse desgraçado. Não é você que gastou, não. E alguns se atrevem ainda a jogar nas costas do capeta, né? Dizendo que o diabo é esse maligno devorador. Irmão, não é. Se você ler ali na frente da fatura o nome do cliente, não tem o nome ali, ó, Satanás, Lúcifer. O nome de quem que está ali na coisa? É o teu, então não foi Satanás que gastou, não foi Lúcifer que gastou. Sabe, irmãos, quando nós estamos na crise, nós saímos do princípio da palavra de Deus. Além de sair dando cartançada em tudo que é lugar, a gente sai amaldiçoando um monte de gente, inclusive a nossa vida. E aí a palavra de Deus fica sem efeito sobre as nossas vidas. Quando nós saímos do princípio da palavra de Deus, ela fica sem efeito nas nossas vidas. A palavra de Deus tem compromisso e é poderosa com quem permanece nela. E olha, não é difícil como algumas pessoas pensam, não, irmãos. Não é difícil. São princípios. Então, quando a gente está numa crise, a gente sai fazendo besteira, pedindo dinheiro emprestado.
orar, porque a oração é falar com Deus. A Bíblia diz, você se fecha no teu quarto, seja lá onde for teu quarto, e você abre o seu coração, não fica fazendo reza, não fica falando coisa que você ouviu na internet, você vai lá e abre o coração para Deus, e diz, Deus, eu estou passando uma dificuldade muito grande. Primeiro reconheça de onde veio essa dificuldade, né? Que bem pode ser que você mesmo que criou ela, daí você vem e pede perdão para Ele, fala, Senhor, me perdoe, eu não devia ter feito isso, mas agora estou encrencado. E Ele vai agir na sua vida. A primeira coisa, não saia desesperado por aí. Quando tem uma crise no casamento, o que os casais fazem? Sai por aí escutando um monte de bobagem na internet, um monte de conselho de pessoas que não andam pela palavra de Deus, sai falando um monte de besteira. Coloca o seu casamento na presença de Deus. Coloca diante daquele que sabe todas as coisas. Se você é cristão, então você é seguidor de Cristo. E Jesus Cristo foi o ser humano que mais orou na face da terra. Tudo o que acontecia, você percebe nos evangelhos que ele ia orar, ia falar com Deus, e olha que ele era o próprio Filho de Deus. Se o próprio Filho de Deus encarnado orava tanto, por que nós não podemos orar? A oração é a chave para essa situação que você está passando. A oração nos torna próximos de Deus. E quando nós estamos numa crise, seja lá o que for, emocional, muitas vezes, a gente sai procurando um monte de solução. Vamos assistir uma coisa legalzinha, que pelo menos eu fico mais legal. Você fica mais cheio de bobagem, de porcaria. Seja pela qual crise você estiver passando, o melhor remédio para esse veneno desta crise continua sendo a palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus. Irmãos, tem Bíblia de todo jeito hoje. Tem Bíblia de papel, tem Bíblia no celular, tem Bíblia em braille, até para quem é cego, né? Tem Bíblia em braille, tem Bíblia para escutar no carro. Você gosta do carro ali, você não precisa nem ler. Parece um locutor lá lendo a Bíblia para você, a facilidade que nós temos. A maldade impera no mundo hoje, mas Jesus já sabia disso, por isso ele deixou isso tudo acontecer. Olha o tanto de Bíblia. Tem Bíblia do jovem, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, tem Bíblia do executivo, tem Bíblia do DJ, tem Bíblia de tudo que você quiser hoje. Não tem desculpa para quando você passar uma crise, você não vir para a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Para finalizar, ouça a voz do Senhor, porque Ele quer falar para você. A grande solução para aquele veneno que tinha naquela panela, naquela família, naquela situação, naquele coração, o que o profeta fez? A Bíblia diz que o profeta foi e falou assim, tá bom, tem veneno na panela, se vocês comerem isso aqui, vai morrer, eu também, porque eu vou comer esse negócio aqui. Então louco não sou, então vamos lá, pega a farinha e joga na panela. E eles jogaram uma farinha. Farinha naquela época é trigo, né? E trigo, nós fazemos, a primeira coisa que nós pensamos quando tem trigo é o quê? Pão. Tem gente que já fala assim, bolo, bolo. Principalmente quem está em jejum, depois da doce. Já pensa num bolo confeitado, né? Não, mas a primeira coisa que a gente pensa quando se fala de trigo é pão, porque é um alimento já, enfim, muito tempo. E o profeta fala, pega o pão, pega a farinha, que é a origem do pão, e joga dentro da família, joga dentro da panela, que vai tirar todo o mal e toda a morte. Esta farinha, que é o pão, está representando nesse momento Jesus Cristo de Nazaré, o pão da vida. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, a Bíblia diz isso. Então quando o profeta joga farinha, ali está exemplificando Jesus Cristo dentro daquela panela, seja a panela que for. Nessa noite estamos falando da panela família, a solução para todo esse veneno, para toda essa desgraça, que porventura a sua família tenha se transformado, continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez milagre lá, Ele faz milagre aqui. Pelo qual crise você está passando nesta noite? Qual é a crise? Você está com fome de quê? Sem querer falar daquela música. Você está com fome de quê? Tem gente que não está com fome de alimento físico, mas tem gente que está com fome de amor. Precisa ser amado. Não existe mais isso na família. Tem gente que tem fome de respeito. Não existe mais respeito dentro da família. Irmãos, vamos voltar ao início de tudo. Voltar à palavra de Deus. Nós fomos criados à imagem
semelhança do nosso Deus. Ele quer que nós voltemos a sermos imagem dele. Eu não sei que crise você está passando nesta noite. Eu não sei se porventura você não é um daqueles homens ali que, quando alimentou-se do que tinha na panela, percebeu que era algo mau, que era algo ruim, que era algo amargo. Talvez você esteja comendo de algo amargo na sua família hoje. Eu não sei, ou em alguma área da sua vida. Pode ser a área profissional, pode ser a área sentimental, emocional, conjugal. Eu não sei, mas talvez você, aonde tem que ter vida, alegria, tem coisas ruins. Você não está colhendo coisas boas. Talvez eu gostaria de orar por você nesta noite. Amém, irmãos? Curve a tua cabeça aí onde mesmo você está. E eu queria que você meditasse alguns minutos sobre isso que nós falamos, que o Espírito Santo de Deus falou com você. Qual é a área da sua vida que está amarga? Qual é a área da sua vida que deveria ter doce, que deveria ter vida, e tem coisa amarga, desajustada, fora do padrão de Deus? Sim, a Bíblia diz que o inimigo, que traz todas essas coisas ruins, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, o pão da vida, veio para dar vida e vida com abundância. Nesta noite, toda maldição será quebrada e banida da sua vida, se você abrir o seu coração. Qual é a área da sua vida que está amarga? Medite enquanto nós cantamos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu gostaria de fazer alguns apelos nesta noite. Você não precisa sair daqui da mesma maneira que você entrou. Talvez você esteja acostumada a comer veneno, a ingerir coisas porcarias, coisas apodrecidas. O primeiro apelo que eu quero fazer, porventura, é para alguém que esteja no nosso meio e que em algum momento da sua vida desviou-se da palavra de Deus, desviou-se da igreja, desviou-se. Eu era cristão e agora não sou mais, não vou mais para a igreja. Se você quer fazer essa reconciliação com o Senhor, este é o primeiro apelo. Coloca a mão no seu coração, se porventura existe alguém no nosso meio que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, mas que gostaria de experimentar essa
Se existe alguém assim no nosso meio, além de colocar a mão no coração, gostaria que você ficasse em pé. Se porventura tem alguém que quer voltar a Jesus Cristo, ou que nunca esteve, mas quer aceitá-lo, quer caminhar nesse caminho de Jesus Cristo, a igreja está aqui para te ensinar, nós vamos te orientar, nós vamos te ajudar. Temos alguém no nosso meio? Amém? Temos mais alguém? Glória a Deus. Igreja, por favor, fique de olhos fechados. Nós vamos orar pela vida da Fran, que reconhece que precisa voltar ao início de tudo. Nós vamos orar por ela. A Jurema já está ali do lado dela, já abraçou ela. A Fran e a sua família são pessoas muito amadas por nós e por essa igreja. Vimos quando eles chegaram aqui na igreja, muitos anos atrás, ela e o Leandro, fomos visitá-los na sua casa, uma casa humilde, cheia de problemas, tinha álcool envolvido, tinha tanta desgraça. E eles começaram a caminhar conosco, começaram a melhorar, foi uma bênção. Seus filhos cresceram praticamente aqui na igreja, mas eles por esses tempos deram perdido aí, né? Afastaram-se um pouco, mas nesta noite a Fran está reconhecendo que ela quer voltar ao início de tudo. E como Deus ama demais, como aquele filho pródigo que saiu e quando voltou, em vez do pai brigar com ele e dizer assim: olha, eu não te falei. Não, o pai abre os braços e faz uma festa para que esse filho volte. Nesta noite, esta igreja está em festa, Fran, por conta da sua volta. Não se preocupe com o restante das coisas, Deus vai controlar, não se preocupe. Jurema, permaneça com ela, por favor. Vamos orar, eu quero orar pela vida da Fran. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que convence as pessoas de todas as coisas. E aqui está a Senhora Fran, Senhor, que vencendo qualquer sentimento e talvez até a vergonha, Deus, de levantar na congregação, ela vem e reconhece a tua voz. Ela reconhece a tua voz. Tua palavra diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E a Fran reconheceu a voz do seu pastor nessa noite de Jesus Cristo, chamando por ela novamente, pela sua família, tirando todo o veneno que porventura tem entrado na sua casa e colocando um alimento bom, o pão da vida. E nessa noite nós como igreja declaramos a bênção do Senhor renovada na família da Fran, na sua vida, dos seus filhos, em nome de Jesus. Aplauda bem forte Ele. No final do culto você pode abraçar a Fran também, dizer: estou aqui, conte comigo. Não saia correndo, né? Faça isso em nome de Jesus. Mas eu quero fazer outro apelo também, o último deles. Agora, para aquelas pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, não saiu, aquelas pessoas que estavam ali com fome, elas eram discípulos dos profetas, eram homens de Deus, mas estavam passando fome. E eles foram buscar aquelas coisas. Um dos profetas, olha, era um dos profetas. Ele foi buscar e ele se enganou a respeito daquelas plantas. E quantas vezes nós nos enganamos e tomamos o caminho errado nas nossas vidas, em alguma área da nossa vida? Porventura, algum de nós que estamos aqui reconhece que tem pego algumas plantas ruins lá de fora e jogado dentro da sua panela, do seu coração. E quanta coisa ruim isso vai causar. Olha, nessa noite você tem a oportunidade de dizer assim: Deus, realmente, agora eu entendo que eu peguei umas plantas venenosas e coloquei dentro da minha família, se você é pai de família, ou coloquei dentro do meu coração. Bobagens, coisas mundanas, músicas, dancinhas, princípios, leituras, lugares que eu vou, que eu deixo de ir, a forma que eu lido com essas coisas aqui, foram
talvez dentro da igreja você está sentindo fome de alguma coisa. O que está faltando? Se você é uma dessas pessoas que reconhece uma fome em alguma área da sua vida, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você também. Pai, em nome de Jesus, aqui estão esses irmãos, essas irmãs com a mão no coração, reconhecendo, ó Deus, que estão vindo na panela, porque querem vida, porque querem alimento. Mas de alguma forma, meu Deus, elas têm tido algo venenoso, algo amargo, está amargando a sua boca, está amargando a sua vida, de maneira que não consegue viver uma vida satisfatória. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, agora, eu proclamo: acabe a morte desta panela. Seja destruído o mal que entrou neste coração, que entrou nesta família, seja por qual canal tenha entrado, em nome de Jesus Cristo. E como anjo desta igreja, eu repreendo e jogo farinha nessa panela, em nome de Jesus Cristo. O pão da vida, o pão que desceu do céu, a partir deste momento, em nome de Jesus. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Quero voltar ao início. Se você sabe, cante. Declare isso. Faça desse hino a tua oração, Senhor. É verdade? Chega de veneno. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Sua vida não vai ser mais a mesma. Esta semana vai ser a melhor semana da sua história. Eu proclamo isso, eu declaro na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Porque você esteve aos pés daquele que pode todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quantos de vocês estiverem terminando esse jejum, 21 dias nós fizemos esta proposta, há 21 dias atrás, a Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o Brasil entrou nesse propósito de 21 dias de jejum da vitória. E com quem estava lá, naquele culto, entrou nesse jejum e nós dissemos para que você fizesse um jejum, pensasse em alguma coisa que você queria de Deus, uma batalha, uma guerra que você estivesse passando, e você propusesse um jejum de alguma coisa, Podia ser de comida, não precisa ser de tudo, alguma coisa que você é quase viciado, nas Coca-Cola da vida. Então tem gente que fez jejum de Coca-Cola, misericórdia. Tem gente que está vindo para a igreja trançando as pernas, não consegue nem parar em pé, de tanta coisa que gostava daquilo,
vai estar acabando. Olha, se você puder continuar fazendo jejum de Coca-Cola o resto da sua vida, faça, que a tua saúde vai agradecer, tá bom, irmão? Isso é uma porcaria mesmo, né? Isso é um líquido maldito, todo mundo sabe, mas todo mundo toma, né? Ou outras coisas, alguns fizeram jejum de doce, né? Eu, irmão, doce comigo é uma perdição, sabe? Tem gente que fez, então, não vou comer açúcar 21 dias, e eu sei que é difícil tudo isso, né? Alguns fizeram jejum de algum hábito também. Eu fiz jejum de hábitos também. Nós tínhamos hábitos não pecaminosos, viu? Pelo amor de Deus, não, o pastor está pecando. Não é isso não. Mas alguns hábitos que a gente tem que a gente pode colocar no outro hábito, né? Eu gosto muito de noticiário, de assistir notícia, de ver o que está acontecendo. Então eu chegava em casa, já ligava a televisão, aí o jornal das 6, das 7, das 8, das 9, das 11, ficava trocando. Até 2 horas da manhã eu estava assistindo o jornal. Mas isso é um vício, né? Não foi difícil, nem imagino. Aí eu tive que pegar os livros, uns livros abençoados, sabe? Que estavam lá na prateleira, a gente nem sabia que era tão abençoado assim. E eu troquei, em vez de ficar vendo noticiário, eu comecei a ler livros. Foi uma bênção, irmãos. Olha, algumas pregações já saíram desses livros aí. Foi uma bênção. Então eu não sei pelo que você fez o jejum e jejum do que você fez, mas nesta noite, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil inteiro está fechando esse jejum, terminando com chave de ouro em nome de Jesus. Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração. Agora prepare-se para a resposta de Deus nesta semana, em nome de Jesus. Se você estava nesse jejum, coloque a mão no coração, vamos entregar ele agora, ou glória, né? Mas se era uma coisa ruim, irmão, não volte, senão você vai ter que fazer jejum de novo, né? Ou vamos ter que fazer um jejum de 365 dias, vai ficar ruim, né? E se você estava no jejum, coloque a mão no coração. Se você não estava, de misericórdia, no próximo mandato, né? E vamos entregar esse jejum. Pai, aqui estamos, ao final de mais um culto, agradecidos por toda a tua obra, teu carinho e teu amor sobre nossas vidas. E principalmente nesse momento, ó Deus, nós lembramos deste propósito que fizemos há 21 dias atrás. Aqui estão esses irmãos colocando diante de ti, meu Deus, aquele propósito pelo qual fizeram este sacrifício. E eu rogo a ti que Senhor, isso que foi colocado diante da tua presença, seja material, seja espiritual, emocional, física, não sei qual área, mas que o Senhor abra a janela dos céus e deixe cair esta bênção, e que venha a abastança a partir desta bênção e deste sacrifício que esse irmão e que essa irmã fizeram nesses 21 dias, pois neste momento nós consideramos essa etapa vencida e este jejum entregue em nome de Jesus. Aê! Aplauda o Senhor! Toca a bola que foi ele! Confeitaria e a marca! Olha lá, irmão! Estenda tuas mãos em direção à sua casa, vamos abençoar o seu retorno. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos hinos que cantamos, o nosso grupo de louvor abençoado, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre eles, pela tua palavra que foi pregada nesta noite e veio direto do Espírito Santo. Te agradecemos por todas essas coisas e rogamos a ti que agora nos leve até os nossos lares, guardados, protegidos pelas tuas potentes mãos, livrando-nos de toda obra do mal. Caia por terra agora, em nome de Jesus. E como sempre, quando chegarmos à nossa casa, se alguém ficou lá, que a nossa presença abençoe a nossa casa. E amanhã, que começa mais uma semana, nós estaremos no nosso trabalho, alguns estarão na faculdade, na escola, alguns estarão em casa, mas aonde quer que os teus filhos estejam, que a tua bênção recaia sobre a vida deles, pois nós declaramos que essa semana será a semana do milagre, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, cumprimente a Fran ali, e tem um cafezinho ali do lado também, se você quiser, em nome